Então, vamos iniciar a nossa conversa de hoje do PodSoulcast, né? Eu, João, Eva, estamos aqui e estávamos aqui conversando um pouco, né, tentando encontrar um tema de hoje. Como tem sido desde o começo, a gente não vem preparado. Não. E eu acho interessante porque eu já conversei com algumas pessoas que têm acompanhado a gente, alguns colegas e tal, e eles falam que eles sentem que a gente segue o campo, o que é um bom elogio. Olha, sim, pode ser que seja isso, porque até agora a gente não sabe muito bem como é que a gente chega no resultado que a gente chega, né? Porque a gente não faz um roteiro, a gente combina quase nada, assim, a gente combina um tema, mas a gente combina na hora que a gente senta, né, aqui, um na frente do outro. A gente sempre se pergunta, será que a gente sabe falar sobre isso? E estamos dando conta. E aí a gente atende esse fluxo, né? Como os jovens dizem, a gente atende o flow, e aí... Tá moderno, hein? Tá moderno. E aí chega no final, a gente fala, nossa, ficou bom, né? Porque a gente também tem essa combinação, que a gente só vai deixar aí pro ar, né? Para que vocês ouçam e assistam. Se ficar uma boa conversa na nossa opinião, né? E aí a gente sempre, até agora a gente tem aprovado, né, João? Então, sim, talvez a gente esteja atento ao campo e isso faz diferença, realmente. Essa questão do campo num trabalho sistêmico, né, no atendimento, é uma das forças mais poderosas, né? Porque ele é muito sábio em trazer o que o sisteminha que está ali atuando no momento precisa, né? Então, ele é sábio, é fofoqueiro. Mas ele sabe das coisas, ele Sim. algo sábio, né? E a gente estava aqui conversando antes de iniciar e a gente pensou falar um pouco sobre... Talvez a gente não tenha nem chegado ainda, se essa é a palavra correta, mas a intenção na nossa vida, né? E talvez aqui a gente já possa falar que há uma intenção consciente e também uma intenção inconsciente. Sim. E só para falar um pouco mais do que nos trouxe um pouco para esse tema, tem uma frase do Hellinger, que eu adoro essa frase, acho que ela é muito... ilumina muito as questões da consciência, que ele fala sempre para se observar o efeito do nosso trabalho, das nossas ações. Observe os efeitos. Os efeitos contêm algumas respostas, né? Efeito aqui como sinônimo de resultados, né? Isso. E daí me vem essa questão, assim, né? De às vezes as pessoas falarem, mas eu fiz isto com tal intenção e o resultado foi... O que será que é isso? Essa diferença. E aí a gente também pode... né? Lembrei, quando a gente começou a conversar sobre isso, lembrei do ditado, né? Que diz que de boas intenções o inferno está cheio, porque isso vai ao encontro dessa tua consideração, que é... Então, se eu tinha uma boa intenção, mas o resultado não é o esperado, porque se eu tinha uma boa intenção é porque eu esperava um resultado. E se eu tenho outro resultado, então o resultado que eu esperei não foi o que se consolidou, quer dizer que a minha boa intenção valeu nada, né? E se a minha boa intenção, ou se a minha intenção inicial valeu nada, deve haver, por consequência, por lógica de dedução e por exclusão, deve haver uma outra intenção da qual eu não tenho consciência. Se eu não tenho consciência, parece que a gente tem Parece, então, que é possível... Quase como se eu não tivesse participação. Sim. Olha... Não, e aí parece, então, que tem um comando que faz com que... um comando inconsciente que faz com que outra consciência esteja ativada, já que a intenção consciente não trouxe o resultado que eu esperava, é possível, então, que haja uma outra consciência que esteja ativada e que traz o resultado... que se realiza. O resultado necessário, talvez, ou o resultado necessário, ou o resultado
que a vida precisa, o Uhum. resultado que o cenário vigente precisa, né? Eu já tenho duas perguntas na minha cabeça aqui, Uhum, né? Talvez uma observação que eu acho que é interessante, porque tu fala sobre, que nós todos falamos, né? Sobre a uhum. boa intenção. E na hora que tu tava falando, me veio assim, mas essa intenção é boa em relação ao quê? Ah, o quê? Uhum. Em relação Ao a quê quê? mesmo? Em relação a Uhum, mim, a minha felicidade, a felicidade do outro, a felicidade uhum, daquele cara que tá lá, né? uhum. Boa em relação a quê? Que já é um lugar que a gente pode, talvez, passar uma tarde aí conversando, né? Sim. Uma boa intenção, em essência, é aquela intenção que é para o meu bem e o bem de todos. Uhum. Essa é a real boa intenção. Quando então eu, eu opero, eu funciono, eu me movimento para o meu bem e para o bem de todos. Porque se for para o meu bem, mas não for para o bem de todos, não é para o bem de todos. E se for para o bem de todos e não for para o meu bem, não é para o bem de todos. Uhum. Tudo que não é para o bem de todos, Esconde uma exclusãozinha. esconde, não, revela. Revela uma exclusão. Uhum. Uhum, exatamente. E a outra questão que me veio ali, né? Então teve essa questão da boa intenção, que já é um lugar que a gente pode conversar um pouco. Uhum, E a outra é aquilo que parte desta outra consciência, que não é uma consciência que talvez seja a própria inconsciência, né? Que parte desse lugar, ela também atende a algum requisito meu, mas é um requisito pelo qual eu não tenho luz, pelo que eu uhum, não vejo claramente, né? É, tanto que é através dessa inconsciência ou dessa segunda consciência uhum, que o sistema nos movimenta, na maior parte das vezes. É ali que vai, né, dando uhum, as tensãozinhas que a gente não reconhece conscientemente, mas que vai nos colocando numa direção, né? uhum, E é interessante ver que esta influência, essa intenção inconsciente, ela é muito mais poderosa do que a consciência, a intenção consciente. uhum. Sim, possivelmente ela é mais poderosa justamente porque ela não é revelada. Eu não Uhum, tenho acesso a ela, uhum, uhum, né? uhum, E, bom, então, aí acho que a gente chega nesse lugar onde nós podemos falar que a intenção consciente é é da, é da pertence à consciência de primeiro nível, a consciência pessoal, a pequena consciência, que é a minha consciência. Eu costumo dizer, estava explicando isso ontem ainda num grupo, costumo dizer que ela é pequenininha, ela é uma coisinha assim bem, bem michuruca, Bem, aqui de casinha, bem sem michuruca, energia. bem, assim, algo, assim, michuruca, não consigo encontrar outra palavra para descrever a consciência de primeiro nível, que é a consciência pessoal. É nela que o livre-arbítrio está instalado. Então, o livre-arbítrio está instalado nesse nível de consciência. Pequeno. Pequeno, minúsculo, na verdade. Tá? Ele está instalado numa consciência. é, não consigo achar um adjetivo bom para isso, mas em algum momento vai vir uma palavra boa, mas está instalado nessa consciência fraca, né? O livre-arbítrio está ali, ele mora na consciência pessoal, é ali que eu decido coisas do tipo, aqui não se fala alto, então o meu tom de voz vai baixar. Aqui, nesse lugar, não se entra calçado, então eu vou me descalçar. Que é nessa consciência mora o pertencimento, mas esse pertencimento que atende o cenário no qual eu estou naquele momento. Quando eu mudo de cenário, eu atendo O próximo. o Sim. próximo cenário. Uhum, Então, se aqui se fala baixo, eu falo baixo. Se ali se fala alto, eu falo alto. uhum.
Hum? Porque tanto nesse cenário que se fala baixo, quanto nesse cenário que se fala alto, o meu desejo é pertencer. Eu não quero ser diferente. Né? Então, eu me modulo ao que acontece nos cenários. Essa consciência pessoal, então, não é fraca, ela é débil, ela é inconsistente, porque ela não tem nenhum valor que me mobilize a ponto de eu não mudar, né? E essa intenção consciente está ali também. Tudo que eu quero fazer, que é, por exemplo, querer é poder, se eu quero, eu consigo, tudo mora Eu na... adoro essas frases, acho tão boa. Sim. Pra botar na camiseta. Sim. Querer é poder, se eu quero, eu consigo. Todos esses comandos moram do lado do livre-arbítrio, na consciência de primeiro plano, na consciência individual. Só para essa consciência, na tua visão, é a que tem menor capacidade de amplitude de olhar? Ela é mais menor. curtinha. Ela é curtinha. Ela olha aqui. Porque é aqui agora. É aqui. Tá. Aqui agora. Eu quero que as duas pessoas que estão aqui nesse momento não me excluam. Então, eu vou me adaptar ao que elas me contam quando eu me apresento para elas. Então, ela é mesmo limitada, débil nesse sentido, né? Ela é limitada, ela tem pouco alcance. Alcança pouquinho. E é por isso que, então, muitas vezes eu escolho ir por ali... E aí, quando eu me dou conta, eu tô indo para lá. E aí eu falo, ai, não, mas eu tinha decidido, porque querer é poder, eu tinha decidido ir por ali. Então, eu me puxo para cá. E vou mais 2 passos. E quando me dou conta, no terceiro passo, estou aqui, eu falo, nossa, mas... Cara, não é possível Não que foi de essa a minha novo... decisão. não é possível que de novo isso esteja acontecendo. Aí eu me puxo para cá. E assim, às vezes eu caminho muito para frente e para trás, querendo fazer com que a minha intenção consciente prevaleça. A mais fraca das intenções que eu teria dentro de mim. Porque se essa intenção de ir para lá não atender a algum item pendente na consciência coletiva, na maior consciência, numa que a gente chama de consciência coletiva, consciência familiar, consciência de segundo nível. Se eu ir para lá significa não atender um item pendente no segundo nível de consciência, eu vou para lá. Para poder esse item não atendido ser atendido, ou eu me dar conta que há um nível não atendido, que há um ponto de emaranhamento no meu sistema que não atende, não acolhe, acata Uma necessidade maior. uma necessidade de uma reparação. Tá. Né? Bom, então, quando a gente fala de intenção consciente, ela mora no primeiro nível. Quando se fala de intenção inconsciente, que às vezes o resultado é o resultado da intenção que a gente não tem consciência, essa intenção inconsciente mora na segunda esfera de consciência, no segundo nível de consciência, nessa consciência familiar, nessa consciência coletiva, que é uma consciência inconsciente, né? Então, ela não é uma consciência consciente, e é justamente o resultado das minhas ações que vai me contar se há algo nesse nível de consciência que precisa ser olhado, reparado, revisto, reconfigurado.
né? E esse nível de consciência, o olhar dele abarca, além do limitado da primeira consciência, que seria o eu, abarca todos os outros. Sim, porque aí no segundo nível de consciência, não é o pertencimento quem mora. Quem mora no segundo nível de consciência é a não exclusão, que é diferente de pertencimento. Aqui tem algo bem importante, porque na consciência de primeiro nível, quem mora é o pertencimento. Eu tiro o sapato para pertencer. Eu falo baixo para ninguém me excluir do grupo de Quem fala de baixo. quem fala baixo. Isso é pertencer. No segundo nível de consciência, quem mora é algo que está assim colocado, que é a não exclusão. Porque no primeiro nível de consciência, a exclusão é tolerada. Porque então tu podes dizer, nessa sala se fala baixo, você está falando alto, por favor, espere lá fora. No primeiro nível de consciência. No segundo nível de consciência, não. Todos pertencem, não há exclusões. Então, no segundo nível de consciência, o segundo nível de consciência não tolera exclusões. O primeiro nível, sim. O segundo nível de consciência diz, falando baixo, falando alto, não falando, gritando, você pertence. Você faz parte, você tem o seu lugar. Aqui, agora. Isso é uma confusãozinha que... Não, até porque o que me clareia um pouco é no sentido, a primeira consciência está a serviço do indivíduo. A consciência de segundo grau, ela está em função do sistema. Então, sim, enquanto indivíduo, a gente tem pequenininha flexibilidade, né? Livre-arbítrio. Mas, como a gente percebe, a força que vem da consciência sistêmica, do sistema, ela está buscando algo que é muito maior do que a nossa simples vivência. Simples. E a consciência pessoal, então, está a favor do indivíduo, e a consciência de segundo nível, a consciência coletiva, ela está a favor das reparações do sistema. Ela está a favor do sistema, mas do que ficou pendente nas gerações anteriores. Então, é quase como se quão mais saudável o meu sistema for em relação às gerações anteriores, o quão mais respeitosamente eu olho para tudo que foi no meu sistema antes de mim, mais o meu poder de escolha se amplia. E mais a minha consciência pessoal tem alcance. É como se a função da segunda consciência não precisasse ser exercida porque já está em equilíbrio, não tem coisas a serem resolvidas lá. Então eu posso trabalhar com meu chiqueirinho aqui. Isso, então se eu quero ir para lá, eu vou. Porque não existe nada que me puxe para cá. Então, quão mais saudável o meu sistema é saudável no sentido, quão mais respeitosamente eu olho para o meu sistema, mais gotas de livre-arbítrio eu ganho. E são gotas mesmo, não são copos. Sim. Sim. E acho que é interessante a gente falar aqui, né, o que seriam pendências e o que seria olhar respeitosamente para esse sistema. Porque o Hellinger nos deu como norte para esses dois parâmetros a ordem, o pertencimento e o equilíbrio. Né? E aqui eu acho interessante falar porque é interessante separar. De novo, não é um conhecimento moralista, respeitar no sentido de, sei lá, flores não, e flores. Não é isso. Mas saber que tem parâmetros dentro dos sistemas que quando eles são desrespeitados, né, de alguma forma isso quebra um equilíbrio de fluidez daquele sistema. Né? Sim. Porque ele está preocupado com o pertencimento de todos que fazem parte, com o equilíbrio das trocas. E com ordem, pertencimento,
Olha, esqueci um. E a ordem. Ordem, pertencimento e Eu falei do equilíbrio que dá e pertencimento, tomar. equilíbrio e a ordem que é Uhum. quando, né? Enfim, que os que vieram depois não peguem os lugares dos que vieram antes, de certa Isso. forma. Então, o respeitar é justamente levar em consideração que esse sistema tem leis nas suas relações, Sim. né? E Sim, o respeitar é atender às Uhum, leis, uhum, né? uhum, Isso que é atender às leis é respeitar. Respeitar é atender às leis, uhum, né? uhum, E por serem leis naturais, não, nós estamos uhum, submetidos a elas, ah, querendo ou não, gostando ou não, concordando ou não, sofrendo ou não. uhum, Elas são e ponto. uhum, Então, as leis do primeiro nível de consciência ficam. Então, as intenções conscientes ficam sujeitas a essas leis do primeiro nível de consciência. E as intenções inconscientes estão lá atendendo, inconscientemente, estão atendendo às leis do segundo nível de consciência, que é uhum, não excluir e a hierarquia. uhum, 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 Então, ali, né, no segundo nível de consciência, há essa, há essa fiscalização. uhum, Esse sistema, ah, esse sistema tem pendências, tem desrespeito a essas leis? As pessoas nesse sistema foram deixadas para trás? Caíram no ostracismo e foram banidas? Há banimentos nesse sistema? uhum. Há subversão da ordem nesse sistema? Os pequenos não tomam os seus lugares de pequenos e então eles subvertem essa ordem? Uhum, uhum. E aí tudo isso fica latente nessa consciência de segundo nível, esperando que os pequenos cheguem para dizer, olha, pequenos, então ali atrás coisas foram deixadas para trás e agora a gente vai arrumar. Vamos arrumar a casa? E Olha aí, só. e quanto mais consciência a gente vai tomando de que tem uma casa para ser arrumada, mais poder pessoal, mais consciência de primeiro nível, mais poder pessoal, mais poder de escolha, mais liberdade de movimento, eu vou ganhando. E é interessante porque tem aí um dos paradoxos da constelação, né? Quanto mais eu me vejo submetido a algo e reconheço essa. Não é submissão, é. Vamos ver se a palavra está errada, mas quanto mais eu reconheço que há algo acima da minha vontade individual e Aham. mais eu levo esta consciência em atenção, um pouco mais a minha liberdade aumenta aqui embaixo. Uhum. Exatamente. Que parece uma coisa paradoxal, Paradoxal? né? Que é, na verdade, reconhecer o limite aumenta o meu limite, Isso. né? Reconhecer que há um limite aumenta o Aumenta o meu meu, limite. aumenta isso, o Expande um pouco. meu limite é expandido, é É, ampliado. é Sim. interessante isso. E naquela frase do Hellinger, Eva, eu sempre penso nisso quando eu atendo os clientes e eu vejo que em alguns momentos eles se surpreendem porque no campo vem uma informação e eles falam assim, não, mas eu não fiz isso com essa intenção. Mas Uhum. elas observam lá no final que todo comportamento, sei lá, um comportamento, por exemplo. Ah, tem um que é um caso clássico, né? Eu vou usar aqui da mulher em relação ao homem, mas poderia ser o inverso também, o homem em relação à mulher. Mas a mulher que fala, mas eu fiz tudo pra ele e esse cara foi Uhum. embora, Uhum. né? Então quer dizer, a minha intenção é A na minha a intenção era minha que ele permanecesse. é e a minha ação foi dar o que eu achava que essa pessoa queria. Fiz tudo o que ele queria. Uhum. E o resultado lá, depois de 10 anos de casamento, foi que alguém pega as trouxinhas, arruma a E vai mala e vai embora. embora. Então, nesse sentido, esse eu acho que é um exemplo que a gente já consegue pouco ver o que está na intenção consciente
e o que está na intenção inconsciente, né? Uhum. Porque no trabalho do Hellinger, a leitura que ele faz desse movimento consciente, ou essa intenção que não está tão clara, é que muitas vezes, por exemplo, nesse caso, teria uma intenção de separar-se mesmo. Só que a pessoa faz isso fazendo um jogo de sombras, Uhum. sabe? Uhum. Então, isso é interessante ver como tem duas intenções que Sim. não estão andando sempre juntas, né? Sim, a gente vê isso acontecer bastante, por exemplo, quando a gente faz uma constelação para alguém que não tem sucesso na sua vida afetiva, né? E aí, quando a gente põe o representante e põe, vamos dizer, o relacionamento, ou um possível, um representante para um possível relacionamento, a pessoa que tá ali dizendo, cara, eu queria tanto ter uma pessoa ao meu lado, eu queria tanto estar em parceria, a pessoa imediatamente, o representante imediatamente se vira, faz dá as costas para o relacionamento, né? Deixando claro, deixando evidente, mostrando na imagem a indisponibilidade daquela pessoa que diz, eu vim aqui porque eu quero um parceiro. Não, aí a gente diz, a gente insiste que eu quero um homem, eu quero uma mulher, né? Uhum. Então, eu vim aqui porque eu quero ter um relacionamento com um homem, eu vim aqui porque eu quero ter uma mulher ao meu lado, e aí na hora que a gente põe, e às vezes a gente nem revela quem é quem, e o representante da pessoa dá as costas, mostrando, deixando claro que tem uma indisponibilidade. E se dá as costas, não está olhando para o relacionamento, está olhando para onde? Está olhando para alguma pendência do sistema que está registrado justamente lá naquela consciência de segundo nível. Naquela consciência de segundo nível tem essa pendência registrada. E é lá que está a disponibilidade da pessoa. E é lá que está a disponibilidade. Então, o olhar está para lá. A intenção racional diz que eu quero me relacionar. Aqui? Mas tem algo aqui dentro que diz, não, eu quero cuidar daquilo. Isso. Eu quero cuidar daquele amor. Por isso que eu não cuido desse amor. Por isso que eu não me disponibilizo para esse amor. Porque eu já estou disponibilizada para aquele amor. Eu já tenho um amor. E esse amor pode estar tão encoberto por essa inconsciência, por essa intenção inconsciente, que às vezes revelar isso, né, trazer isso à luz é bastante impactante mesmo, né? Porque então, às vezes, esse amor de quem eu cuido, com a minha indisponibilidade de olhar para um relacionamento viável aqui, é um irmão não nascido, é um que foi esquecido, excluído. Ou às vezes até um amor de um outro integrante que foi excluído, né? Então, a primeira noiva do meu pai... Isso. Que deu espaço para a família depois. Que deu espaço para que essa família depois se consolidasse. O meu avô, que por não atender o protocolo familiar foi banido, esquecido, excluído, e eu estou conectada, identificada com essa exclusão, né? E o meu olhar está atento naquele avô, porque eu, de alguma forma, sem me dar conta, desejo, porque o sistema deseja que ele seja reintegrado. Então, sim, estamos aí o tempo todo nos movimentando nessa intenção tão comum que chega a ser assustador. E é onde esse trabalho mostra que essa segunda consciência, de certa forma, nos move muito mais do que a primeira. Claro. Né? E é interessante porque a gente decodifica a realidade com a primeira. Sim. Mas a gente é movido mais profundamente pela segunda. Pela segunda. Exatamente.
Nós estamos o tempo todo nos relacionando com com o aqui, com o agora, com a realidade, com os fatos, com os dados, com as circunstâncias, com a nossa primeiro nível de consciência. É assim. Mas quem está nos monitorando e está também nos marionetando é o segundo nível de consciência. Esse é um lugar. Eu fico imaginando, se alguém está nos ouvindo pela primeira vez sem ter contato com as constelações, pode parecer algo. Pois é, né, gente? Mas é mesmo. É desafiante. Concordo. Mas é tão interessante quanto a experiência desse trabalho, que a gente pode dizer que é um trabalho empírico, né? Uhum. Quanto ela deixa claro que existe essa tensão que vem do sistema, né? Sim. O quanto o sistema tem uma vida a ser administrada como sistema e não como indivíduos, né? Uhum. E acho que isso já está acontecendo e acredito que em algumas décadas isso vai ser muito mais claro para todos. Vai ser tipo um conhecimento que vai, né? Mas enfim, é interessante trazer isso porque eu sinto que muitas vezes quando a gente não conhece isso, a gente fica um pouco perdido nesse movimento dessas duas consciências, né? E às vezes daí vem a raiva, porque, mas eu faço e a vida não vai adiante, eu faço não sei o que e aquilo ali não dá, né? E quando a gente começa a se dar conta que existe outras tensões além da intenção individual, parece que uma bancadinha se abre, né? Então, aí nesse ponto a gente pode falar que existem muitos mitos, né? Em relação ao nosso movimento existencial, assim. Então, aquelas famosas, os mitos, né? Querer é poder. Não é verdade. Querer não é poder, porque se querer fosse poder... Eu quero ficar 5 quilos mais magro. Eu quero... Há 2 anos, desde que a pandemia começou, eu também gostaria de estar com outro shape. Então, querer não é poder. Se querer fosse poder, todo mundo estaria 10%, 20% mais realizado. Né? Por quê? Quem é que não quer ser realizado? Quem é que não quer ser feliz? Quem que quer ter problemas? Quem é que quer ter dificuldades? Quem é que quer passar a vida inteira sendo mal sucedido no mesmo quesito? Ninguém. Então, se a gente tivesse somente a consciência de primeiro nível, querer seria poder. Pronto. E aí, essa é a grande contribuição do Hellinger. Quando ele nos conta, a gente não tem só a primeira consciência. Tem uma segunda consciência que engloba muito mais pré-requisitos de satisfação. Engloba muito mais pré-requisitos de sucesso. Né? E a segunda consciência, em relação à primeira, ela é soberana. É ela que manda na história. A primeira consciência é facilmente tomada pela segunda. Porque enquanto a primeira consciência está aqui, pequenininha, débil, a segunda consciência ela é muito ampla. E ela tem muita consistência existencial para fazer com que a gente seja marionetado por ela. Ela nos marioneta. Ela faz com que a gente decida e não consiga. Vá e não ande. Me vem muito a imagem que a gente sabe claramente ser indivíduo, mas a gente ainda não se deu conta que a gente também é parte. Né? Sim. A gente sabe exercer a lógica da individualidade a milhão. Mas a gente... Né? E eu não estou falando aqui nada disso. Político, moral, nada. Mas um dos nossos papéis é ser parte de algo. Claro. E exercer a função de ser parte de algo. Claro. Né? E aí em me reconhecendo uma parte de algo que eu vou
então me dar conta que existem outras partes para as quais eu tenho que ter um olhar respeitoso, porque foram as partes que vieram antes, que foram banidas, que foram excluídas, que amaciaram um caminho para mim, né? Ontem, o Ariel falou uma frase super, super importante, que agora eu só vou lembrar uma frase bem bonita que ele falou, mas só vou lembrar uma parte, não vou lembrar toda, mas um dia eu vou trazer essa frase na íntegra aqui, mas ele disse, somos porque foram. Né? E se somos porque foram, é isso. Somos uma parte porque outros foram outras partes. E para nós sermos essa parte que somos hoje, desse sistema, alguém já completou parte desse sistema. Alguém já integrou parte desse sistema. A gente falou até isso num outro podcast, né? A gente não chega nesta vida e nessa individualidade por intenção própria. Não. Então, alguém teve que fazer algo para que essa consciência pudesse chegar aqui também, né? Isso é interessante. E me vem um pouco, à medida que tu fala, né? A gente fica tentando trazer ilustrações para deixar o conteúdo mais fácil de ser compreendido. Deixa eu falar uma coisa, não perde isso daí, mas quero falar uma coisa para as pessoas que talvez estejam nos ouvindo pela primeira vez ou não tenham tanto acesso a esse aporte teórico. No começo é assim mesmo. Difícil de entender. Eu demorei 3 anos para o meu primeiro ciclo. Né? Então, quando a gente ouve isso pela primeira vez, a gente fala assim, não, mas que enfiada é essa? Fizeram uma enfiada, não entendi nada. Né? Mas depois que a gente vai se acostumando e a gente toma isso como uma possibilidade, né? E também sempre lembrar, né, que se para você que ouve isso agora, isso não faz sentido, deixe numa prateleira, na reserva. Sim. Não faz mal. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Em algum momento pode ser útil, em algum momento pode trazer clareza para algumas dores na vida. E aí talvez isso comece a fazer sentido depois. De um outro lugar, né? De um outro lugar, ouvindo algumas vezes, né? Mas é assim mesmo. É um negócio. E também nossa intenção não é catequizar ninguém. Né? Não. Trazer informação e também trazer informação e fazer com que as pessoas fiquem curiosas, né? Para ler um pouco, para ouvir mais, para especularem um pouquinho mais sobre esse assunto. Vai. Não porque perdeu, né? O que eu acho, assim, numa visão minha de olhar as coisas, eu acho que o mundo se reproduz muito por padrões, né? Existem muitos padrões que se manifestam em vários lugares ao mesmo tempo. E uma das coisas que eu acho interessante é a gente pegar a nossa individualidade. Claro, a gente olha isso com a mente, com a consciência, que parece uma coisa una. Mas para isso ser uno, eu tenho várias coisas aqui funcionando ao mesmo tempo. Eu tenho um coração, tenho fígado, tenho pulmão, tenho cérebro, tem tudo. Se esse sistema começar a se reconhecer como indivíduos... Sim. Acabou. Eu preciso que o meu coração aceite que é coração, mas que tem um fígado fazendo o trabalho do fígado, tem um rim fazendo o trabalho do rim, tem um pâncreas fazendo o trabalho... Sabe? Perfeito. Então, quer dizer, isto é o sistema. Nós somos um sistema. Né? Se a parte de um sistema não se encontra também como parte, ele vai trazer um malefício para o sistema. E se qualquer parte minha decidir não fazer sua parte, o sistema todo morre. Falência. Falência. Então é interessante, né? Eu sinto que o universo, eu acho que tem dessas coisas. Esse padrão não tá só aqui. Não. Esse padrão é a linguagem. Ele é repetido em micro escala, em macro escala, em enorme escala, em giga escala. E então, quando a gente fala do sistema familiar, é difícil perceber porque a gente foi muito educado numa individualidade, mas a ideia é essa. A parte tem uma função de parte. Além da sua função como indivíduo. Exatamente. E aí, nos tomarmos como indivíduos, somente como indivíduos, faz com que nós vivamos nessa ilusão de que temos poder de escolha ilimitado, de que
Se a gente não consegue é porque não tentou, se a gente não Que não tá querendo o suficiente. porque não está querendo o suficiente, né? E aí a gente ganha aquele tanto de rótulo, aquele tanto de, hum, de conceituação, de características que nem são verdadeiras, né? E que num nível pessoal acabam estagnando ainda mais. Claro, Ao invés de total. produzir movimento, né? Total. É. Não produz movimento nenhum, né? É um bom ajudante para a estagnação, né? Quando então a gente ganha tanta informação de que nós poderíamos estar a 3 quilômetros adiante, mas estamos aqui parados. Não, não é verdade que a gente está aqui parado porque a gente escolheu, né? Então, se a gente está parado, a gente não escolheu. Possivelmente. Aí, às vezes, a gente até acha que escolheu. Mas a gente está parado, a gente não escolheu, possivelmente. E aí é hora que a gente tem que olhar e falar: ué, se eu tô parado, pode ser que eu tenha aí algo para olhar para além do que eu posso, do que meus olhos podem ver e alcançar, né? E aí é onde que é nesse lugar que as constelações trazem essa possível imagem de solução, né? Bom, acho que é isso, né, Acho que amigo? tá bom, Já né? Sim, foi também. aí, ó. Foi mais já com curtinho, 40, mas eu... Não, 45 minutos. Já foi 45? Já. Ah, então acho Daí que tá bom, tá bom. talvez 43, mas já é um bom tempo. E, Já deu para fazer bastante dúvida na cabeça das pessoas, ou trazer bastante soluções e esclarecimentos, Não, né? é sempre interessante pensar. O choque é só porque a gente não via isso claramente. Mas para aqueles que se sentem curiosos, entre em contato, porque é muito legal. É muito legal. É uma coisa que abre muito a visão da vida, né? E é muito bom, é muito curador, digamos assim, ampliarmos o nosso poder de escolha. Quando a gente vai quando a gente vai se dando conta de que é através desse olhar menos excludente, através desse olhar mais inclusivo, através dessa visão mais respeitosa para a vida como uma força grandiosa, que nós vamos aumentando o nosso... A nossa baliza vai se alargando, né? Então é muito mais fácil estacionar, né? Com uma baliza mais larga. Bem mais. Ok. Então é isso. Então a gente agradece quem esteve aqui nos escutando, né? Lembrando, sempre que puderem, cliquem no sininho, cliquem no curtiu, siga o canal. Isso tudo nos ajuda a ir pavimentando esse caminho que a gente está criando aqui também através desse serviço, né? Sim, e de alguma forma nos deixem saber se precisam de mais notícias sobre esse assunto. É importante que a gente também receba algum tipo de retorno, de feedback, para nós também podermos modular as nossas falas e tudo mais. É isso aí. Mas desejamos muito que essa tenha sido uma conversa de esclarecimento, né? E que alguém possa tirar bom proveito disso. Sim. Obrigada, querido. Valeu, Eva. Obrigada. Até daqui a pouco. Tá.